Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Muitas informações nesta segunda-feira, atualizando as notícias do Esquadrão de Aço para você. E olha a informação, acredite se quiser, Grupo City está querendo gastar 224 milhões em zagueiro. E Bahia mira zagueiro do Corinthians. Bahia tem 2 retornos para a partida contra o São Paulo na Fonte Nova. Bahia só depende de si para fugir do rebaixamento. Veja as contas. Tá aí estas e outras informações aqui no canal RK Bahia para você. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Lembrando que o conteúdo tem o apoio da KTO, KTO onde a diversão acontece, e te registra pelo site kto.com, utilize o cupom promocional CODAMA, né? Lembrando que CODAMA é com K. CODAMA é o cupom promocional que te dá direito aí a 20% a mais de bônus no seu primeiro depósito. KTO, onde a diversão acontece. Pois o Bahia quer um zagueiro do Corinthians. Mas o Grupo City está querendo gastar aí 224 milhões de reais em zagueiro. O Grupo City, o Bahia quer zagueiro do Corinthians. Vamos separar as notícias. Daqui a pouco eu falo do zagueiro que o Bahia está querendo. Um dos destaques na posição, jogador avaliado em 224 milhões de reais e pode ser o próximo reforço do Grupo City. Isso já para a temporada 2024. Cleiton, de apenas 20 anos, pertence ao Flamengo e está na mira do futebol europeu. Entre eles, o Grupo City. Canhoto, o jogador foi elogiado por Tite e tem seu nome circulando aí nos bastidores do Manchester City. E claro, outras equipes na Europa têm interesse neste jogador. Os times não foram informados, mas tudo indica que clubes portugueses, belgas, ingleses também têm interesse real aí no futebol deste zagueiro, promissor zagueiro do Flamengo chamado Cleiton. A sua multa rescisória atualmente pode ser muito alto, mas nada que o Grupo City não consiga arcar. A multa rescisória do atleta está avaliada em 30 milhões de euros. Isso gira em torno de aqui está 168,6 milhões, né? Só que a informação é 224,8 milhões. Estes números, porém, são referentes às negociações para clubes do exterior. Ah, agora entendi. A situação fica cada vez mais complicada quando se trata de uma possível contratação local. Para vender o atleta a um time brasileiro, os valores ultrapassam os 200 milhões e, ainda de acordo com a apuração da mídia especializada, o custo seria de 40 milhões de euros, proporcionais a 224,8 milhões. Agora, outro zagueiro deve ficar livre no mercado. O último adversário do Bahia está abrindo mão de zagueiro que pode ser contratado pelo Bahia. Agora é o Bahia, tá? Bruno Mendes, que já passou também pelo Internacional, não vai renovar o seu vínculo com o Corinthians. Pelo menos esta é a informação atualizada. E vai ficar livre no mercado em 2024. As apurações são do jornalista André Rizek, que informou em um desacordo das partes quanto à renovação. Os clubes começam a se movimentar aí no mercado da bola antes mesmo do final da temporada. E o Corinthians está prestes a perder um de seus principais zagueiros. O Corinthians não chegou a um acordo de renovação com Bruno Mendes e o defensor não deve ficar no Parque São Jorge. Bruno Mendes não aceitou as condições impostas pelo Corinthians e a equipe paulista liberou o defensor para procurar outra equipe. O jogador já teve um empréstimo no Internacional, onde se destacou, onde foi bem, mostra um futebol de garra, de empenho, de muita dedicação e muita qualidade também. E voltou com status de titular
ao Coringão. Ele que era reserva no Corinthians, foi emprestado para o Internacional, se destacou no Colorado e voltou para o Corinthians agora como titular da equipe. O zagueiro uruguaio com certeza terá sondagens aí do futebol brasileiro e o Bahia é um deles. Pode ser um destino plausível para o defensor, com o aporte do Grupo City, uma negociação aí entre o tricolor de aço e o jogador pode se desenrolar nos próximos meses. Bruno Mendes, que chegou ao Corinthians em 2019, vindo do Montevideo Wanderers, pelo Alvinegro da capital, o zagueiro jogou 181 jogos pelo Corinthians, mas demorou a se adaptar à equipe. O maior exemplo disso são os números de jogos. O ano de 2023 é a temporada que Bruno mais jogou com a camisa alvinegra, ano que será provavelmente o seu último no clube. A torcida do Corinthians está dividida sobre a saída do jogador. Alguns torcedores acham que o zagueiro fará falta. Eita, amadorismo, pagou uma nota nesse cavalo uruguaio, passou o vexame e agora ele vai embora de graça. Outros criticam o jogador. Até hoje o melhor jogo dele foi de lateral, nunca se firmou na zaga e olha que passaram zagueiros por lá em tchau, disse um internauta. Bruno Mendes não enfrentou o Bahia por estar suspenso, já que recebeu um cartão vermelho no jogo contra o Grêmio. Lembrando que o Internacional também quer o retorno do jogador, é um dos concorrentes, portanto, do Bahia na contratação do zagueiro. E olha essa informação aqui, o Bahia depende só de si para permanecer na Série A. Vamos saber esta informação, porque o Bahia atualmente está em 16º lugar e até pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que é o 17º colocado, caso a equipe mineira consiga um simples empate contra o Goiás, a partida hoje à noite. Mas, sob o ponto de vista matemático, independentemente do placar do Cruzeiro no jogo de hoje, o Bahia depende apenas dos seus próprios resultados aí para escapar do rebaixamento. E o motivo é ter vencido o Corinthians de goleada nesta rodada. O Bahia tem 41 pontos, enquanto o Vasco e Corinthians, que vão se enfrentar na 36ª rodada, possuem respectivamente 42 e 44. Caso vença o São Paulo, o esquadrão chegaria aos 44 pontos. Matematicamente, ou Vasco ou Corinthians ficaria atrás do Bahia na próxima rodada, em caso de um triunfo tricolor sobre o time São Paulino. Isso porque o Corinthians possui um triunfo a menos do que o Bahia, né? Que, portanto, leva vantagem no critério de desempate. E no restante da competição, o Bahia pode chegar a 50 pontos caso vença as 3 partidas restantes. O Corinthians, se vencer os 3 jogos que lhe restam, chegará a 53 pontos, enquanto o Vasco só poderia chegar aos 48. Por outro lado, caso o Vasco vença os seus últimos 3 jogos, terminaria a competição com 51 pontos e o Corinthians, portanto, só poderia chegar até 50 pontos com um triunfo a menos do que o Bahia. O número de triunfos é que está contando aí nesse desempate. Ressaltando novamente, esse cenário só favorece ao esquadrão caso mesmo faça a sua parte nos jogos restantes. Os jogos finais do Bahia serão contra o São Paulo em casa, América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa. E para encerrar, uma boa notícia para o Bahia, que tem 2 retornos para o jogo contra o São Paulo na Fonte Nova. Ou melhor, será que é boa notícia? Tem o retorno de Everaldo. Será que o Rogério Ceni vai escalar Everaldo ou vai manter a formação que foi muito bem contra o Corinthians, com o Biel e o Cauli no ataque? Pois o Sport Clube Bahia não perdeu nenhum jogador por suspensão para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que vai ser quarta-feira, 20 horas, na Arena Fonte Nova, contra o São Paulo, pela 36ª rodada. Além disso, o técnico Rogério Ceni conta com 2 retornos. O zagueiro David Duarte e o atacante Everaldo cumpriram suspensão automática na goleada histórica por 5-1 sobre o Corinthians na Neoquímica Arena nesta sexta-feira. O primeiro, o David Duarte, é reserva do time, comandado por Rogério Ceni, enquanto o Everaldo vinha atuando como titular, mas não tem retorno garantido. A equipe, depois da excelente atuação do Bahia com Biel e Cauli no ataque contra o Corinthians.
Com o triunfo, o Bahia chegou aos 41 pontos, deixou a zona de rebaixamento, ocupando atualmente o 16º lugar, porém ainda precisa secar o Cruzeiro. O tricolor igualou a pontuação do time mineiro, mas leva vantagem no critério de desempate do número de triunfos. E hoje, segunda-feira, a Raposa visita o Goiás no estádio Ailé Pinheiro. Traz informações do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.